Ceará, 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 Ceará. Cuidado, Ceará. Cuidado, Ceará. Sinal de alerta, meu irmão. Cuidado, Ceará. Calma. Sem tanto desespero, sem tanta agonia, sem tanta ansiedade. Ainda o cenário não é catastrófico, não é devastador, não é angustiante, mas o torcedor do Ceará está com aquilo ali, irmão, que não passa nem sinal de Wi-Fi. Ceará tomou 3-0 hoje do Mirassol no Maião. O Mirassol nem se esforçou. Os gols foram saindo ao natural. 1-0 rapidamente, início do primeiro tempo. Gol de Negueba, num bate-rebate ali da grande área. O 2-0, gol de Reinaldo. São 13 gols marcados na Série A e 6 assistências distribuídas, acredite se quiser. E o 3-0 veio já no segundo tempo para liquidar a partida numa pintura de Alisson, finalização na gaveta, Mirassol 3, Ceará 0 e a consequência é a tabela de classificação. O Mirassol ainda ele busca a cravada matemática, né, na vaga na fase de grupos da Libertadores. O Mirassol chegou a 63 pontos, abriu 5 pontos do quinto, que é o Botafogo, e está abrindo 7 pontos do sexto, que é o Bahia. E a gente já sabe, né? A vaga na fase de grupos da Libertadores, nesse momento, vai até a quinta posição. Ou seja, o Mirassol nem tem que se preocupar muito e colocar o Botafogo como referência, como parâmetro. Ele tem que se ligar muito no Bahia. E o Mirassol está abrindo 7 pontos para o Bahia, restando 3 jogos para acabar o campeonato. Ou seja, 9 pontos para se disputar. Fizemos hoje de manhã aqui a projeção do Bahia daqui para o final da Série A. A tendência é que o Bahia chegue ali no máximo a 62 pontos, dando tudo certo. Assim como o Fluminense, porque o Bahia tem uma sequência que não é tão fácil. Pega o Juventude no Alfredo Jaconi, o Bahia apanha de todo mundo fora de casa, pega o Fluminense no Maracanã e encerra a Série A enfrentando o Sport na Fonte Nova. A sequência não é exatamente essa, tá? Mas só é um jogo na Fonte Nova que o Bahia tem daqui para a última rodada da Série A. Então, o Bahia deve somar ali em média, dando tudo certo, 6 pontos. Ou seja, deve chegar a 62. O Mirassol já tem 63. Ou seja, traduzindo tudo isso, o Mirassol ele praticamente cravou matematicamente a classificação para a fase de grupos da Libertadores hoje. Ele já estava garantido na Libertadores, na pré ou na fase de grupos. Agora, com essa goleada contra o Ceará, o Mirassol praticamente crava matematicamente a vaga na fase de grupos. E assim, mais uma vez, acho bom a gente enaltecer a campanha do Mirassol jogando no Maião, né? É algo espetacular. Para vocês terem ideia, é o quarto melhor mandante da Série A, com 42 pontos, muito próximo do Flamengo. O Mirassol e o Flamengo foram os únicos dois times que não souberam até agora, não sabem até agora o que é perder dentro de casa, com o apoio do seu torcedor. São 18 jogos no Maião, 12 vitórias para o Mirassol, 6 empates, 42 pontos conquistados, 39 gols marcados, 14 gols sofridos. É uma média ali aproximadamente de mais de 2 gols marcados em casa e uma média de menos de um gol sofrido no Maião. A lógica hoje era 2-1 Mirassol. A lógica era essa, o Mirassol ganhar o jogo. A lógica não era o Ceará ganhar, a lógica não era o Ceará pontuar. Claro que não, o Ceará jogar muito mal fora de casa na maior parte do tempo. E hoje acabou dando a lógica. Agora, olhando um pouco mais para a parte de baixo da tabela, o Ceará nesse momento tá caindo ali para a 15ª posição. O Inter tá vencendo o jogo contra o Santos, 1-0, e tá sendo um atropelo nesse primeiro tempo. Eu tô acompanhando o jogo. O justo agora era uns 3-4-0 pro Internacional. A tendência é que o Inter vence esse jogo e o Ceará perde mais uma posição. Fica ali bem próximo do porteiro da zona do rebaixamento. Porém, a vitória do Internacional, ela tem o seu ponto positivo no curto prazo, porque estabelece ali o Santos no Z4. Coloca o Santos com 37 pontos e a gordura do Ceará é de 5 pontos. Ou seja, tem uma gordura boa para o Ceará queimada aqui para o final. São 9 pontos para disputar e o Ceará está abrindo, tem uma gordura ali de 5 pontos para o 17º. Então, não é um cenário catastrófico. Porém, o Ceará pega Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. A depender da situação, como o Cruzeiro vai jogar Palmeiras e Flamengo, o Ceará pode somar um ponto só daqui para o final. E o Santos pega Sport rebaixado, Juventude rebaixado e o Cruzeiro com a base. A expectativa é que o Santos some muito mais pontos do que o Ceará.
assim como o Vitória vai somar mais pontos do que o Ceará. Ou seja, a tendência é que essa distância que hoje é de 5 pontos reduza na próxima rodada, na penúltima rodada e na última rodada também. Essa diferença se reduza. De 5 pode cair para 3, 2, 1, ou pode ficar com a mesma pontuação e o Ceará ficar na Série A pelo critério do saldo de gols. Não sei o que é que vai acontecer. Ou o Santos pode passar o Ceará e o Vitória pode passar o Ceará também. Sim, o Ceará pode cair para a Série B. Tem gente que ainda não se acordou para a vida não, né? Pois bem, vou repetir, tá? Acorda, irmão. Ó, abre o olho. Tu pode cair pra Série B, irmão. Não sei se tu percebeu isso aí ainda. Lógico, a tendência ainda é que não caia, pela pontuação que tem e tal. Talvez pegue o Palmeiras ali sem querer mais nada. Talvez o Flamengo já sendo campeão. O jogo da faixa. Então, talvez esse jogo aí, o Ceará pode até somar 3 pontos ou somar 2 pontos ali e tal. Chegar a 44 e escapar. Mas quem está ignorando o Ceará na briga para não cair é leigo e está ignorando, é um negacionista, está negando os fatos que estão na sua cara aí, só não vê quem não quer. Dito tudo isso, vamos pro jogo, passar aqui rapidamente a análise dos gols. Já já vai ter a live pós-rodada, né? Tá tendo Santos Internacional, o jogo do Ceará a gente vai comentar também um pouco aqui na live pós-rodada, pós-jogo de um modo geral. Eu gosto de pegar aqui o compiladão geral para fazer uma live depois, do que fazer uma live e depois abrir uma outra live no meio de um jogo, ficaria uma bagunça arretada. Vambora. Antes disso, recado do nosso patrocinador aqui, a Montenegro Cargas e Traineação mais uma vez. Tempo, qualidade e segurança fazem toda a diferença na estrada do sucesso. E a Montenegro Cargas é especialista em entregas rápidas, seguras e com excelência de ponta a ponta. Do ponto de partida ao destino final, sua carga estará em boas mãos. Por quê? Tempo é compromisso com a Montenegro Cargas, qualidade é padrão FIFA e segurança é prioridade. A Montenegro Cargas faz o transporte de cargas expressas, fracionadas, faz também o transporte de produtos químicos em todo o Brasil. Entre no site www.montenegrocargas.com.br, faça seu orçamento e depois vem aqui me agradecer. Essa é a Montenegro Cargas, transportando compromisso. Para quem não conhece, é carga, viu, pai? Eu quero começar a análise pós-jogo colocando mais uma vez os números de Reinaldo. Primeiro, um jogador na Série A fazer 33 jogos de 35 é quase que 100% de aproveitamento. Isso é ótimo. Primeiro, fisicamente Reinaldo tá voando. Segundo, o Mirassol só joga uma competição, então isso facilita o próprio Mirassol e o próprio Reinaldo para o Mirassol tá fazendo essa campanha espetacular. E terceiro, para um lateral jogar 33 de 35 jogos, é um número espetacular porque não é um jogador que costuma tomar muitos cartões. Não é muito expulso, também não toma muitos cartões amarelos e os números estão aí. Além disso, aí vem o outro ponto que é absurdo. São 13 gols marcados e 6 assistências em 33 jogos. Meu irmão, 19 participações em gols. Isso é número de Arrascaeta, isso é o número, sei lá, de Pedro do Flamengo, isso é o número de Everton Cebolinha, isso é o número, sei lá, de um Rafael Veiga nos bons tempos no Palmeiras, isso é o número de Vitor Roque, de Flaco Lopes. É um número espetacular, pô. Reinaldo é um dos principais artilheiros dessa Série A aí, com 13 gols marcados. Só tá atrás de Verratti, que é centroavante, Vitor Roque, atacante do Palmeiras, centroavante, Arrascaeta, camisa 10 do Flamengo e Caio Jorge, centroavante do Cruzeiro. Tirando isso, Reinaldo é o artilheiro da Série A com 13 gols marcados. Pois bem, acredite se quiser. Velho, espetacular a campanha do Mirassol, é muito fora da curva, inclusive os próprios números de Reinaldo. São os números mais expressivos da carreira dele. E assim, com 2 minutos de jogo, o Mirassol já faz o primeiro gol. Não demorou muito não, viu, irmão? O Mirassol é assim. Tem até a estatística do Gabton Mestre, né? Que o Mirassol ele fez 6 gols antes desse jogo, nos primeiros 10 minutos. Pois bem, esse já é o 7º gol do Mirassol antes dos 10 minutos e a maioria deles no Maião. 6 dos 7 gols marcados no Maião nos primeiros 10 minutos. E com 2 minutos de jogo, o Mirassol chega pela ponta direita, tem um cruzamento na grande área. O William Machado, ele espana a bola aqui, né? A bola sobra para Negueba. E aí vem os gatilhos de sorte. Negueba chuta e no bate e rebate a bola sobra para Negueba de novo e ele finaliza. O Mirassol faz o primeiro gol. Detalhe esse gol, alguns pontos importantes. Primeiro, se isso aqui, o Sport tá na fase tão desgraçada de ruim, que se tu tira esse uniforme do Mirassol e coloca o uniforme do Sport, esse gol seria anulado. Por quê? Porque a arbitragem ia considerar que Chico da Costa, vestindo a camisa do Sport, atrapalhou o campo de visão de Bruno Ferreira. Era isso que iria acontecer. Só que aí a arbitragem não deu participação
de Chico da Costa no lance e validou o gol do Mirassol. Outro detalhe 0-2 para esse lance. Negueba fez gol no Ceará no Castelão também, o gol do 2-0. E é mais uma vez com o mesmo cenário, é um bate e rebate na grande área, tudo dá certo e a bola sobra para Negueba perfeitamente. Ele não precisa nem parar para dominar e pensar. Ele já chuta de primeira, é bizarro. E toda a defesa do Ceará parou, né? Todo mundo parou, ficou olhando apenas a bola e não foram dar um combate, não tentaram se antecipar na marcação. O único que tentou foi Marcos Vitor, mas aí foi tarde demais. E Bruno Ferreira não conseguiu fazer a defesa. 1-0 Mirassol, 2 minutos de jogo. Mirassol de fato começou melhor do que o Ceará na partida. O Ceará não tinha Vina, não tinha Pedro Raul, até tentou ali, de certo modo, conectar jogadas em transição. Mugni foi um dos poucos ali que conseguiu gerar situação de jogo, volume de jogo para o Ceará, tentando dar um passe de profundidade, dando dinâmica no meio campo, alçando bolas com perigo na grande área. O Ceará chegou em vários momentos nas cobranças de escanteio de Mugni, cabeçadas de Marcos Vitor raspando a trave, umas 2, 3 vezes, no primeiro tempo e no segundo tempo. Teve uma jogada de transição de Galeano para Fernandinho no início ainda do primeiro tempo, depois do 1-0, e Fernandinho meio que quase que cara a cara com Walter, finalizou a bola em cima de Walter. Se fosse um ponta melhor do que Fernandinho, talvez o Ceará até empataria o jogo, numa jogada de transição que Galeano conseguiu conduzir muito bem. Enfim, Léo Condé colocou a escalação bem semelhante àquele time que jogou contra o Corinthians e que venceu, né, na Neoquímica por 1-0. Com Rafael Ramos na dobradinha ali, né, com o Fabiano Souza na lateral direita. Fabiano Souza fez um jogo bem ruim, Rafael Ramos também. Tecnicamente com a bola no pé, os dois foram bem ruins, bem mal, assim, muito mal no jogo de hoje. Marcos Vitor também, defensivamente não fez um bom jogo. No ataque até que chegou para incomodar nas bolas aéreas, mas defensivamente também não foi bem. Bruno Ferreira foi mal e por aí vai, cara. O Ceará como um todo não conseguiu fazer um bom jogo hoje lá no Maião. Beleza. E o 2-0 do Mirassol? Aí é os gatilhos de sorte do Mirassol, né, velho? Tudo dá certo pros caras. 22 minutos do primeiro tempo, o Mirassol já ampliou o marcador. Reinaldo, King Naldo, ele mesmo, tá? Cruzamento na grande área, a bola passa por todo mundo e simplesmente Bruno Ferreira não consegue fazer a defesa, não sai do canto, nenhum zagueiro espana, a bola passa por todo mundo e vai no cantinho. Meio que tipo um cruzamento errado, beleza que com muito veneno na grande área, ele já mete esse arco em direção ao gol para caso ninguém alcance a bola ter a direção do gol e enganar o goleiro, e foi o que aconteceu. O Mirassol faz 2-0, entre aspas, com aquele gatilho de sorte, né? Ninguém conseguiu interceptar o cruzamento e Bruno Ferreira aceitou. 2-0 Mirassol. Cara, ao natural, gente, o Mirassol nem faz esforço para correr, nem fazia esforço para jogar, pressionar, marcar pressão, tal. Não, cara, é ao natural que o Mirassol vai fazendo os gols. Os caras jogam com a leveza absurda. O Mirassol não fez nenhum grande jogo hoje não, tá, gente? Um jogo ok do Mirassol, nada muito além disso. Quem olha só o placar pensa, porra, o Mirassol amassou o Ceará. Não, não teve nada disso não, tá? O Mirassol foi chegando e foi fazendo seus gols. É isso. Até o próprio 2-0 que o Mirassol fez lá no Castelão é um dos placares mais mentirosos que eu já vi em 2025. O Mirassol não produziu o suficiente, em tese, para vencer com aquela tranquilidade, aquela folga no placar. Mas foi eficiente, o Mirassol tá na fase muito boa, é a famosa fase que o que o Mirassol fizer vai dar certo. Se o cara chutar a bola do meio campo, é capaz de fazer um gol. Tudo dá certo, velho. No bate e rebate, a bola sempre sobra pro Mirassol, a bola pega na trave e entra. Então, assim, o Mirassol tá na fase que tudo dá certo. E o 3-0 do Mirassol, saindo na jogada de transição aqui, Gabriel solta o passe para Alisson. E Alisson, esse gol do Mirassol já saiu muitas vezes, velho. Com Christian Renato, com Alisson. Se eu não me engano, com Carlos Eduardo também já saiu algumas vezes o Mirassol fazendo gol dessa forma. Vem a cortada para dentro e a chapada no ângulo, velho. Que golaço da porra. Esse aqui foi uma pintura do Mirassol, tá, irmão? Boa jogada de transição conduzida por Gabriel e uma finalização na gaveta com maestria. Mirassol 3, Ceará 0. Ao natural. Ó, daqui a pouco tamo em live. No pós-jogo e no pós-rodada. Tamo junto, deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, gente.